Olá, se acertar 8 das 18 perguntas, saiba que você tem mais conhecimento do que imagina. Para mais conteúdos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. O que é uma atemoia? Tipo de bactéria. Fruta híbrida. Espécie de ave exótica. Variedade de pimenta. Resposta correta: fruta híbrida. A atemoia é uma fruta híbrida, resultado do cruzamento entre a fruta do conde e a cherimoia, ambas pertencentes à mesma família, a das anonáceas. De polpa branca, doce e suculenta, possui grandes sementes pretas e uma casca rugosa de cor verde. Pergunta 2. Qual é o termo geográfico para uma ilha em forma de anel, feita de corais? Baía. Estuário. Atol. Fiord. Resposta correta: atol. Atol é uma espécie de ilha em formato de anel, formada a partir da concentração de corais que constituem grandes colônias. Eles são formados, principalmente, em águas oceânicas rasas no Pacífico Sul, geralmente ao redor de pequenas ilhas de origem vulcânica. Pergunta 3. O que era o côvado, na Bíblia? Moeda romana de prata. Pequeno frasco para perfume. Tipo de imposto. Medida de comprimento. Resposta correta: medida de comprimento. O côvado era a principal unidade de medida linear para dimensões curtas na época do Antigo Testamento, utilizado por exemplo, no Egito e Mesopotâmia. A medida de um côvado era a distância que ia do cotovelo à ponta do dedo de um homem, e equivalia a aproximadamente 45 centímetros. Pergunta 4. Qual foi o primeiro livro impresso por Johannes Gutenberg, inventor da imprensa? Odisseia. A Divina Comédia. Bíblia. Hamlet. Resposta correta: Bíblia. Johannes Gutenberg, inventor alemão do século XV, desenvolveu a primeira máquina de impressão feita com tipos móveis, invento que revolucionou a técnica de impressão e o tornaram tão importante. A obra escolhida para a primeira impressão da história foi a Bíblia, que com 641 páginas, demorou 5 anos para ser concluída. Pergunta 5. Qual era a profissão do italiano Federico Fellini? Cineasta. Jornalista. Estilista. Automobilista. Resposta correta: cineasta. Federico Fellini foi um diretor e roteirista de cinema italiano, que viveu de 1920 a 1993. Conhecido por seu estilo distinto, que mistura fantasia e imagens barrocas, e uma carreira de quase 50 anos, Fellini é considerado um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos. Pergunta 6. Yaoundé é a capital de qual país africano? Costa do Marfim. Madagascar. Moçambique. Camarões. Resposta correta: Camarões. A República dos Camarões é um país localizado na África Central, cuja capital é Yaoundé, cidade que foi fundada em 1888 pelos comerciantes alemães, como uma base para o comércio de marfim e uma estação de pesquisa agrícola. Pergunta 7. Como é chamado o comportamento de defesa que alguns animais usam para se fingir de mortos com o objetivo de enganar predadores? Fagocitose. Tanatose. Cromofitose. Disqueratose. Resposta correta: tanatose. A tanatose é um comportamento exibido por algumas espécies de animais, e consiste em se fingirem de mortos quando se deparam com alguma ameaça. Na natureza, esse mecanismo é essencial para que eles possam enganar os seus predadores e se manterem vivos. Afinal de contas, os predadores preferem se alimentar de animais frescos e recém-abatidos. Pergunta 8. Como era chamada a classe aristocrática da Roma antiga, formada por nobres e proprietários de terra? Patrícios. Decuriões. Legionários. Clientes. Resposta correta:
Patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que constituíam a aristocracia da Roma antiga, e seus membros descendiam dos antigos clãs fundadores da cidade. A estrutura do governo romano foi durante a maior parte de sua existência, ocupada inteiramente, ou majoritariamente pelos patrícios. Pergunta 9. Qual dinastia real governa a Arábia Saudita? Al-Sabah, Al-Saud, Al-Thani, Al-Etifaq. Resposta correta, Al-Saud. A Arábia Saudita é uma monarquia islâmica, onde a dinastia dos Al-Saud tem o monopólio do poder político desde 1932, ano em que o rei Abdal-Aziz criou o Estado saudita moderno. Ele foi sucedido por vários filhos, e atualmente quem governa o país é o rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Pergunta 10. A técnica de adivinhação por meio de uma vara, usada para descobrir fontes de água, é chamada de rabdomancia, litomancia, xilomancia, hieromancia. Resposta correta, rabdomancia. A rabdomancia, também conhecida como hidroestesia, é a prática de usar uma vara ou um galho, frequentemente em forma de Y, para localizar água subterrânea. Quando o rabdomante caminha sobre um local onde há água, a vara supostamente se move ou treme. O método não é considerado como científico, mas sim como algo artesanal, mas que facilita a vida de muitos agricultores. Pergunta 11. O que é uma ocarina? Instrumento musical de sopro. Instrumento de navegação. Instrumento de escrita. Antigo instrumento de cálculo. Resposta correta, instrumento musical de sopro. A ocarina é um instrumento musical de sopro, que possui uma longa história que remonta a civilizações antigas, como os astecas, os chineses e os maias. Existem vários tipos de ocarina, cada uma com suas próprias características e sonoridades únicas. Pergunta 12. Qual é o símbolo do estrôncio na tabela periódica? SR, S, SE, SN. Resposta correta, SR. O estrôncio, símbolo SR, e número atômico 38, é um metal de coloração prateada brilhante, pouco maleável, que à temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido. Seu maior uso está na pirotecnia, por conta da chama vermelha característica produzida quando queimado. Pergunta 13. Assim falou Zaratustra, é a obra mais importante de qual filósofo? Friedrich Nietzsche, Nicolau Maquiavel, Immanuel Kant, Tales de Mileto. Resposta correta, Friedrich Nietzsche. Publicada pela primeira vez em 4 partes, entre 1883 e 1893, Assim Falou Zaratustra, é considerada por muitos a obra mais importante do alemão Friedrich Nietzsche. Nela, o filósofo conta relato das andanças, dos discursos e dos encontros inusitados do profeta Zaratustra, que deixa seu esconderijo nas montanhas para pregar aos homens um novo evangelho. Pergunta 14. O engenheiro alemão Carl Benz tornou-se famoso pela criação do quê? Primeiro celular com câmera do mundo. Primeiro forno de micro-ondas comercial. Primeiro veículo movido a gasolina. Primeiro sistema de código de barras. Resposta correta, primeiro veículo movido a gasolina. Em 1885, Carl Benz, um visionário engenheiro alemão, deu vida a um sonho que transformaria para sempre a maneira como nos deslocamos pelo mundo. Com engenhosidade e determinação, Benz projetou e construiu o que viria a ser reconhecido como o primeiro automóvel movido a gasolina. Pergunta 15. Qual o nome da substância capaz de dar origem à bioluminescência de diversos organismos, como peixes, fungos e vagalumes? Aminopirina, luciferina, estiarina, piridina. Resposta correta, luciferina. A bioluminescência consiste na produção de luz fria e visível pelos seres vivos. Luciferina é o nome de qualquer substância capaz de dar origem à bioluminescência, sendo distinta nos diversos tipos de organismos capazes de emitir luz, como vagalumes,
em peixes de águas profundas, ou mesmo em algas e camarões. Pergunta 16. Que personagem da mitologia grega é conhecido como chefe e comandante dos argonautas? Orfeu, Ícaro, Aquiles, Jasão. Resposta correta: Jasão. Os argonautas foram os marinheiros que na mitologia grega acompanharam o herói Jasão em sua jornada até a Cólquida, onde fica hoje a Geórgia, em busca do Velocino de ouro, um tesouro a que se atribuía o poder de trazer prosperidade e riqueza a quem o possuísse. A lenda foi relatada por Apolônio de Rhodes, poeta grego do século III a.C., autor da obra épica, a Argonáutica. Pergunta 17. Qual desses termos refere-se a um tipo de transtorno alimentar? Gastropexia, ortorexia, narcolepsia, ablepsia. Resposta correta: ortorexia. A ortorexia é um transtorno alimentar, que se caracteriza por uma preocupação excessiva e exagerada com a alimentação saudável. Essa condição se manifesta por meio de um comportamento obsessivo em relação à qualidade e à composição dos alimentos consumidos, resultando em restrições alimentares extremas e rigidez nas escolhas alimentares. Pergunta 18. Na tradição católica, Santo Ivo é conhecido como padroeiro de quais profissionais? Advogados, arquitetos, dentistas, bombeiros. Resposta correta: advogados. Santo Ivo, cujo nome é Yves Elory de Kermartin, nasceu na França em 1253, e dedicou sua vida à defesa dos miseráveis e oprimidos. Ele foi canonizado pelo Papa Clemente VI em 1347, quando foi inscrito no catálogo dos santos da Igreja, como patrono dos advogados. Pergunta bônus. Em torno de qual planeta orbitam as luas chamadas Phobos e Deimos? Netuno, Marte, Vênus, Mercúrio. Se você souber a resposta, escreva nos comentários, ou então veja na descrição do vídeo. Nosso quiz de conhecimentos gerais com 18 perguntas chegou ao fim. Para mais conteúdos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Sua participação foi incrível, espero você no próximo novo quiz. Um abraço.